Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Fábio Rodrigues, estou aqui com o professor Kleber Santos. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, e você, Fábio? Tudo ótimo. Então, tá ótimo. Muito obrigado. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Se puderem nos dar um feedback, se o áudio está bom. Vendo que já tem várias pessoas aí online. Se puderem dar uma boa noite também, de onde vocês estão. Opa, já tivemos alguns retornos aqui do Thiago, do Marcos, o pessoal falando que o som tá alto, tá bom. Maravilha. Então, e temos pessoal de onde? Estamos aqui a Patrícia de Florianópolis, temos pessoa Cuiabá, Mato Grosso, Anápolis, Brasília, que bacana. Nossa, Brasil inteiro. Goiás agora. Manaus, Sorocaba, Piracicaba, Joinville, Guaraí, Cordeirópolis. Poxa, que legal mesmo. Pessoal de todo canto do país. Muito bacana isso que a tecnologia proporciona, né? Essa possibilidade da gente se conectar com pessoas dos mais diversos cantos do país, poder fazer esse bate-papo aqui ao vivo. Temos feito isso constantemente aqui pelo canal da BSSP e a ideia é sempre levar esses conteúdos para vocês. Então, como o áudio tá bom, tá tudo ok, nós vamos dar início aqui e fazer novamente uma apresentação. Então, novamente, boa noite a todos que estão acompanhando mais esse webinar, que é uma realização da BSSP Centro Educacional e da Busca Legal Tecnologia, com apoio da TV Classe Contábil. Meu nome é Fábio Rodrigues. Hoje estou aqui com o professor Kleber Santos, que também é professor da BSSP e sócio da MF Consultores. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Espero contribuir com os colegas. Fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas. Obviamente, vamos destacar alguns pontos que nós entendemos ser oportunidades de crédito, mas fiquem à vontade para que vocês possam colaborar também com algum tipo de comentários, sugestões, e aqui estaremos totalmente abertos a esclarecer. Perfeito. O nosso objetivo, então, é tratar de PIS e COFINS com foco na questão dos créditos e em oportunidades. Sim. O que a gente pode fazer aí para conseguir identificar créditos de maneira legal, levando benefício para as empresas? Da indagação. De maneira legal, isso é muito importante, não é? De fato. Bem, vamos lá, Fábio. Então, vamos dar início aí a bate-papo. Foi até interessante, Kleber. Desde quando a gente começou a divulgar o evento, nós recebemos algumas perguntas. Então, algumas pessoas já enviaram perguntas. Eu até tenho aqui já uma lista de questões que eu vou sabatinar. Vou levantar aí para você me ajudar. Claro. E o pessoal que está assistindo também, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida em relação a alguma questão de crédito, algum ponto, ou mesmo algo que a gente esteja tratando aqui e que porventura não fique tão claro, fique à vontade por meio do chat, entra lá, pergunta, questiona. A gente vai tentar, ao máximo possível, responder também as dúvidas que vocês tenham. Tem algumas coisas bem interessantes que o pessoal aqui já nos colocaram, Kleber. Sim. Um ponto até que foi interessante, até esse final de semana estava dando aula e o pessoal até me questionou isso. Eu acho que é bacana a gente trazer novamente e até aproveita um pouco do contexto da reforma trabalhista, que é a questão de créditos. Eu acho que até se poderia, a gente, antes de falar dessa oportunidade, que é a questão de terceirização, uma das perguntas que me fizeram: posso tomar crédito em relação à mão de obra do pessoal que está na empresa, lá na fábrica? Sim, muita boa pergunta, porque saiu uma solução COSIT que tratou sobre o assunto, onde especificamente foi tratado a condição temporária. Como foi observado, de fato, houve mudanças na Previdência, onde facilitou, ou habilitou, credenciou a empresa a terceirizar a atividade fim. Então, isso fez com que empresários começaram a avaliar a possibilidade de terceirizar áreas fins da sua empresa, da sua fábrica em questão. Mas antes de entrarmos no detalhe de PIS e COFINS, eu até compartilho sobre o meu íntimo em relação a isso, que ainda por enquanto não é uma prática muito comum. Há uma insegurança se esses profissionais que vão ser contratados via PJ, pessoa jurídica, irão representá-los da melhor forma possível, ou seja, entregar o produto de uma forma aderente, porque é importante citar que o planejamento tributário ou oportunidades de créditos,
tem que compartilhar com outras áreas, porque às vezes você ganha um ganho tributário, só que temos um problema na qualidade do produto. Então, um ponto também muito importante a ser destacado. Sobre essa oportunidade, sim, é vista como uma tomada de crédito, uma vez que pode ser entendido como um insumo da sua atividade, entendido que essas pessoas vão estar implicitamente ligadas com a sua produção. Então, eu até posso compartilhar para corroborar com o que foi tratado sobre essa questão. Temos aqui uma COSIT, a 105 de 2017. Ela trata especificamente na terceirização temporária, mas muitos colegas, também tributaristas, querem avançar na sua plenitude, não apenas um temporário, mas desde que esteja ligado com o conceito final do insumo. Eu também concordo, eu acho que realmente o pessoal da área da fábrica é um insumo, só que até então nós tínhamos uma restrição, porque era mão de obra paga à pessoa física, e é uma das restrições da Lei 10.637 e 10.833, pagamento à pessoa física não dá direito a crédito, salvo alguns créditos presumidos, mas a pessoa fazendo a terceirização da área produtiva, até aproveitando a questão da reforma trabalhista, sem entrar no mérito de outras discussões da reforma trabalhista, mas seria uma possibilidade de conseguir créditos. Concordo. Eu acho inexpressivo, né, Fábio? Né? Quantos profissionais ali não trabalham na frente? Mas eu até aproveito um detalhe importante a citar, porque, veja, se hoje um empresário ou pessoas querem levantar essa possibilidade, existem algumas restrições em relação a você contratar pessoas que lá já trabalham, porque poderia ser uma alternativa, onde você pode mandar todas as pessoas embora e você pode eleger algum gerente e falar, olha, monte uma empresa, mas existe um período que você deve relacionar-se com essa pessoa novamente, durante um período de um ano. Porque eu pensei muito quando rolou essa oportunidade de crédito de PIS e COFINS, veio na cabeça, bom, então vou sugerir que seja eliminada essas pessoas no bom sentido, só que essas mesmas pessoas montem empresas para que possam prestar esse serviço, porque a qualidade do trabalho, assumindo que estão trabalhando de forma a rigor, seria benéfico. Entretanto, há essa restrição em relação a recolocar essas pessoas. Que é uma restrição da legislação trabalhista, exatamente, né? Não da legislação de PIS e COFINS. A propósito, né, a gente falando aqui de terceirização, não só a terceirização da área produtiva, mas terceirização em geral é uma boa forma de você conseguir oportunidades de créditos, né? Porque muitas atividades que as empresas ao longo dos últimos anos, aliás, antes da não cumulatividade, muitas empresas internalizaram algumas coisas na empresa, só que isso hoje já não dá mais crédito. E você fazer o caminho inverso, terceirizando, por exemplo, a questão, você ter uma frota própria, não dá crédito, mas se você terceirizar e montar uma transportadora, seria uma possibilidade também você ter crédito com isso. Isso é muito importante e isso já começa até a estender um conceito em relação a você adquirir, exemplo aqui, você adquirir isso de uma empresa optante do Simples Nacional, onde você vai acreditar o PIS e COFINS na sua alíquota, porque o crédito nasce na sua empresa, na empresa a qual apura seu PIS e COFINS na incidência não cumulativa. Também é uma manobra muito interessante que deve ser bem observada. E até colocando nesse ponto, a gente falando aí de terceirização, falando de crédito, de mão de obra, e microempreendedor individual. Muito curioso, né? Tal. Eu li um dia desses aí um artigo até de um colega meu, por um acaso ele está ao meu lado, onde ele, de fato, destaca essa possibilidade e muitos confundem em relação a ser um microempreendedor, que é o famoso MEI, onde essa figura é vista talvez por muitos como uma pessoa física, mas não, ele sim é uma pessoa jurídica, ele sim é uma empresa optante do Simples Nacional, simplesmente ele é um cara que está visto perante a muitos como uma pessoa só, microempresário, mas ele tem sim todas as características de uma pessoa jurídica. Assumindo isso, já houve também até, para corroborar novamente, vou destacar aqui um ato declaratório já bem superado, ato declaratório interpretativo 15/2007, ou seja, já tem um bom tempo que, de fato, você pode apropriar créditos em relação a isso, e o Fábio, de forma bem expressiva, destaca todo o embasamento onde demonstra que está totalmente seguro a tomada de crédito para esse tipo de situação. A propósito, né, até esse artigo que eu escrevi aqui, e essa pergunta que eu lhe fiz, se alguém tiver interesse, esse artigo está no site da Busca Legal, então vocês conseguem entrar no site da Busca Legal, tem vários artigos,
um deles trata dessa questão do MEI, e que é uma dúvida e que é uma possibilidade interessante. De você, eu já vi uma situação que era uma empresa têxtil e que ela tinha o quê? As costureiras, que eram legítimas, MEI mesmo, trabalhavam lá de casa, costurando pelas peças, e ela não tomava crédito. E era uma possibilidade, porque era um pagamento à pessoa jurídica, então foi algo bem interessante. Sem dúvida. Sem dúvida, até porque a margem agregada na formação do preço de um MEI é totalmente diferente do que você se relacionar com uma outra empresa. Então, penso que é um caminho também a ser seguido. E até em relação ao assunto anterior, Kleber, tem uma pergunta aqui, um questionamento da Jéssica. Jéssica, perfeito. Ela tem uma dúvida, se uma empresa tem mais de um CNPJ, ou é um exemplo de um grupo, se demitir os funcionários e recontratar como PJ em outra empresa do grupo, ainda assim seria contra uma legislação? Excelente pergunta, acho que é uma excelente manobra, né? Bem, eu acho que um grupo econômico está atualmente ligado. A legislação trabalhista não é a minha especialidade, mas pelo que eu pude acompanhar, ela não entra no mérito. Mas como é um grupo econômico, eu diria a você que eu não seria tão seguro em relação a isso, porque está claramente ligada a uma operação só. Mas, enfim, teria que verificar se dentro da legislação trabalhista há algum impeditivo em relação a isso. PIS e COFINS falando, se você tem um PJ, você poderia tomar o crédito. Então, a recomendação é entrar na lei trabalhista e avaliar se tem alguma restrição especificamente no grupo. É importante destacar aqui, para PIS e COFINS não tem esses detalhes. PIS e COFINS você poderia demitir e contratar como PJ e tomar o crédito, mas aí é a possibilidade de nascer um risco trabalhista para você. E tem dois pontos que eu quero destacar aqui em relação a isso. Primeiro, a questão que a reforma trabalhista ainda é recente, Sim. Pode dar ainda muitas discussões, então, em algo, num caso como esse que você colocou, e é sempre importante a gente também destacar alguns planejamentos que podem configurar como, vou usar a palavra simulação, mas um planejamento tributário abusivo, para não usar a palavra simulação. Você tem que tomar cuidado com isso, porque não basta a forma, os fatos têm que ser condizentes, porque numa fiscalização eles não vão buscar apenas a forma, são CNPJs distintos, empresas distintas, eles vão buscar os fatos, e se os fatos forem distintos da forma, é a partir dos fatos que eles vão fiscalizar a empresa. Então tem que tomar cuidado com alguns planejamentos. Muitas empresas fazem planejamento desse jeito, se atentando apenas à forma, e não é só a forma, tem que se atentar também a que o fato seja condizente. Com certeza, eu faço até aqui um exemplo, acredito que os colegas aqui nunca ouviram falar, né? Por exemplo, aonde uma empresa optante do Simples Nacional, ela acaba tendo várias empresas em razão do limite que ali é destacado, né, de 4 milhões e 800. Mas para não superar isso, acaba tendo a necessidade de a pessoa abrir outro CNPJ. Põe um tio, põe a tia, põe o marido, põe até... Se o cachorro tivesse CNPJ, ou tivesse possibilidades, esse cara também estaria envolvido. Sim. Mas, enfim, isso sim é abusivo. Então, a foto tem que estar sempre bem aderente às boas práticas tributárias. Planejamento tributário é indispensável, mas tem que ser bem feito. Tem que ter o custo, né? Porque a pessoa às vezes quer ter só o benefício do planejamento, mas sem ter o custo. Isso é muito arrojado, né? Diria você. Ilegal. Até tinha um ponto aqui que eu já tinha, de uma questão que tinha recebido, e nós recebemos novamente a pergunta aqui do Marcos Nazário. Empresa enquadrada no Simples, gera crédito? Empresa enquadrada no Simples, não. Assim, para tomada do crédito... Tomada do crédito, sim, você pode... nós respondemos aqui logo na introdução, mais ligada com o MEI, ainda assim ele está nesse regime do Simples Nacional, e como disse, tem um ato declaratório interpretativo, que é o 15 de 2007, Marcos. Fique à vontade para o que você também possa ler, ele é muito taxativo em relação a isso. A segurança é total na tomada do seu crédito. E é até interessante a gente destacar aqui um ponto, até da terminologia, que é a questão, né, gera crédito, e aí muita gente fala, né, vou aproveitar crédito de uma compra, ou estou tomando crédito do meu fornecedor. É importante destacar que em relação a PIS e COFINS, a não cumulatividade ela é bem distinta do ICMS. Então, quando você toma crédito, na verdade você não está tomando crédito do valor que foi destacado pelo outro, do valor que o outro pagou. Tanto é assim porque o crédito, regra geral, é a alíquota de 1,65 para o PIS, 7,6 para a COFINS. E nós sabemos que se alguém vendeu para nós no presumido, ele só pagou 0,653. Exato. Se foi alguém do Simples, pagou um valor menor ainda. Exatamente. Só que o seu crédito continua cheio. Por quê? Você não está tomando crédito do valor que o outro pagou. O teu crédito nasce dentro da sua empresa, que é bem diferente do ICMS. ICMS você sempre toma crédito do valor que o outro pagou,
que vem destacado na nota. No caso de PIS e COFINS, o crédito nasce dentro da empresa. É o que foi chamado de método subtrativo indireto. Que nome bonito, né? É um nome bonito, né? Para dizer que o crédito nasce dentro da sua empresa e não vem por transferência, como é por ICMS. Então, esquece aquele método de transferência, que é o caso do ICMS. Para PIS e COFINS, nasce dentro da empresa. Sabe um erro que eu vejo muito como as empresas cometer, Fábio? Eu acredito que você também, em aulas, no longo do tempo, deve ter observado em relação a algo que para mim já estava até afastado, mas eu vejo bastante, ligado com o crédito da sua despesa de energia consumida na empresa. E o que acontece? Para contextualizar, o crédito você pode sim consumir ele na sua plenitude. Só que em relação a sistemas RPs, em ter essa sinergia talvez com indireta ou direta com o ICMS, fazem-se parâmetros aonde o crédito que é rateado quando a gente fala sobre ICMS, que está ligado só com a parte produtiva, você tem direito a tomar crédito de ICMS em relação a isso. Mas para PIS e COFINS, você pode tomar ele na plenitude. Não tem uma ligação direta, estritamente, só com a área produtiva. Então, com toda a empresa. E às vezes, por razão de parâmetros sistêmicos, carrega-se algum tipo de base reduzida e faz com que o contribuinte não tome o seu crédito de PIS e COFINS na plenitude. Isso é muito comum, né? A pessoa influenciada pelo ICMS, que é só da área produtiva, acha que PIS e COFINS também é só da área produtiva. E é algo... Sempre você pode tomar crédito de PIS e COFINS de todas as áreas, mas é um erro que constantemente a gente encontra. Eu sempre comento em sala de aula que no checklist para revisão de crédito tem que estar energia elétrica, porque tem muitas empresas ainda, empresas grandes, que erram com esse ponto. E aluguel também temos? Mesma coisa, Mesma né? coisa, né? Porque como tem aquela discussão de insumos lá, que é só área produtiva, aquela vira e mexe, e a pessoa começa a achar que PIS e COFINS é só para área produtiva. E na verdade não, cada crédito, nós temos ali no artigo 3º 11 créditos, cada crédito tem um perfil. Alguns restritos à área produtiva, como é o caso de insumos, sim, e outros que alcançam qualquer área da empresa, como é o caso da energia elétrica, como é o caso do aluguel. Até para corroborar também a detalhe, eu tive a honra de ler um artigo escrito aqui pela própria Sistax também, do Lucas Moreira, que fez um artigo belíssimo esses dias em relação a isso. No site da Busca Legal. Está no Busca Legal? Isso. Excelente. Quem quiser ler um pouco mais, entender um pouco mais a fundo sobre isso, até mesmo para ratificar, muito embora as leis que tratam sobre a incidência não cumulativa do PIS e COFINS é muito incisiva, é muito taxativa em relação a isso. Vale uma leitura também, mas enfim, o artigo te dá uma amplitude maior sobre o conceito ao qual nós tratamos agora. E aliás, e apesar do nosso foco aqui ser falar das oportunidades, mas já que estamos tratando de energia, é bom destacar até uma das coisas que está nesse artigo que você citou, você pode tomar crédito da energia elétrica e não do total da fatura da energia, que muitas vezes tem outros valores, como é o caso da contribuição de iluminação pública. Sim. Então, você tem que se atentar na hora de fazer a tomada de crédito, ver quais valores são relacionados a consumo de energia. Bem observado. Então, você vê que é um assunto que, em tese, parece afastado, mas quando a gente entra no detalhe, é importante a gente poder também destacar. Muito bem. Até nós estamos falando aqui de alguns créditos específicos. Qual o seu entendimento, Kleber, em relação à tomada de crédito? Eu só posso tomar crédito daquilo que está ali previsto na lei? Ou eu teria direito a todas as despesas que são importantes para a empresa? E agora teve essa decisão do STJ. O que você pensa sobre isso? Bom, vamos lá. Nós temos algumas correntes também que tratam sobre isso. Nós temos duas, mas para ser uma corrente mais arrojada para responder essa pergunta à altura, nós temos a corrente constitucionalista, onde existe de fato ali a ideia de que todos os gastos envolvidos para que você produza ou desenvolva o produto ou serviço, etc., você tem direito à tomada de crédito. Isso é uma corrente constitucionalista. Temos também, inclusive, até uma repercussão geral em relação a isso, que é a 790-929/2004. Porém, essa ação ainda está sendo julgada. Então, ou seja, é uma coisa mais amplitude arrojada, que eu acho que os argumentos me parecem até bem razoável, porque eles entendem que quando o legislador destacou como seria a não cumulatividade para o PIS e COFINS, talvez ele não foi tão específico como foi, por exemplo, do ICMS e do IPI, que ele fala na última linha, numa forma bem popular, que todo débito tem um crédito. Diferente quando que a gente
vamos até a Constituição Federal, lá no artigo 195, que ele menciona de forma muito sucinta, não será comunitivo e verificar as leis que vão tratar sobre isso. Bem, dito isso, você se vê limitado em relação a leis que são espaçadas, porque nós temos aqui 2 leis que tratam da não coletividade, mas existem outras leis específicas que estão soltas por aí, que fazem com que o contribuinte tenha uma segurança total em tomar créditos. Entrando no mérito da questão do insumo, que é o maior vilão que existe. É porque o natural, né? A pessoa vai lá, tenta crédito, energia, aluguel, leasing, depreciação. O que sobrou, ela tenta encaixar em insumo, né? Essa tem sido a prática muitas vezes. E aí, né, Fábio, veio um ato declaratório, né? Foi um ato declaratório? Não, foi uma solução de consulta. Eu lembro que foi a 5, que veio reproduzindo o que o STJ havia mencionado sobre o conceito de insumo, essencial e imprescindível. Pô, me parece muito razoável tudo ser muito ligado a isso. Só que teve outro cara que também escreveu um artigo sobre isso, chamado Fábio Rodrigues, não é assim? Você está lendo o que eu escrevo? Pois é, eu venho lendo bastante, aí podendo agregar novos conhecimentos sobre isso, porque como a decisão ela foi muito extensa, inclusive nesse ato... 144 páginas. Exato. No primeiro momento, como você vê só a ementa, ele dá uma amplitude onde até a pessoa ligada à parte comercial, que não é empresa, uma indústria, se viu no direito também de talvez buscar alternativas de tomada de crédito. Só que se você observar de fato toda a amplitude daquela decisão, era vista para uma empresa que era uma indústria e nada foi visto para esse tipo de segmento comercial. Então, no artigo também é tratado sobre isso, deixando bem claro que o conceito de insumo, na verdade, não se mudou muita coisa. A decisão ela não foi tão assim objetiva, até porque é um assunto extremamente polêmico e decisivo. Porque você definir o que é insumo para a sua empresa é algo muito complexo. Você precisa conhecer realmente como funciona todas as atividades envolvidas para que você possa fabricar. E sendo bem objetivo e prático em relação ao que você define como insumo, ela tem que estar ligada diretamente com o seu setor produtivo. Então, empresas que só apenas realizam comercialização, ela não tem essa possibilidade. É isso mesmo, é um grande problema, né? Essa decisão realmente ela nos deixa aí, no mínimo, descontentes, porque a ementa dela diz uma coisa, você lendo a ementa, o resumo da decisão, você tem uma ideia de que seriam todas as despesas imprescindíveis ou pelo menos importantes para a atividade da empresa. Então, seja, olhando ali, você imagina, opa, o comércio também tem direito, Sim. Pronto. E realmente, olhando a ementa, você chega a essa conclusão. Só que olhando a íntegra, as 144 páginas, você vê que só tratou da área produtiva e após essa decisão do STJ, inclusive já saiu solução de consulta da Receita Federal, até tem um número aqui, estava buscando. Que legal. É a solução de consulta, isto, 4.006, agora de fevereiro de 2019. Vou repetir o número. Solução de consulta, 4.006 de 2019. No qual a Receita Federal coloca o entendimento dela de que o comércio não teria o que falar em insumo. Pois é. É claro, a gente acha injusto isso, a gente acha que o comércio também deveria ter insumo, deveria ter a maior quantidade de créditos possíveis, mas de fato, ao meu ver, a decisão realmente ela restringiu a área produtiva, apesar do resumo dizer outra coisa, e a Receita Federal já colocou qual é a posição dela. Então, aquele comércio que quiser ir atrás de insumos, a empresa que for puramente comercial e quiser falar em insumo, tem que discutir isso judicialmente ou administrativamente. Não precisa nem perguntar mais para a Receita, porque a Receita Federal já colocou a posição dela de que não pode. Ah, mas eu vou tomar esse crédito. Então, você está assumindo um risco, sabendo que pode ser autuado pela Receita. E lembrando, né, se é autuado, a multa é de 75%. Uau, olha o risco. Claro que você poderá depois discutir no administrativo ou no judicial. Mas é bem difícil, né? Porque a lei é muito taxativa em relação a essas possibilidades, né? Então, é meio complicado ser tão arrojado assim nos planejamentos tributários. Existem grandes oportunidades que podem ser vistas também e você ter as margens de uma segurança um pouco mais segura. Mais algumas perguntas aqui, Kleber. Tem uma pergunta da Miriam. Uma transportadora tomou o serviço de despachante de emparelhamento de serviço novo. Imagino que ela quer saber se isso daria direito a crédito.
Emparelhamento. Então, vamos lá. Vamos enquadrar isso. Quer ver? Olha, querendo já enquadrar isso como insumo, mas assumindo que é uma transportadora, já afastaria, não é? Então, eu não vejo. Não, mas talvez uma transportadora pode ser um insumo para prestação do serviço. A prestação de serviço. Sim, se for uma prestação de serviço, está realmente uma possibilidade. Que é aquilo que você colocou há pouco, né? É o problema, mesmo após a decisão do STJ, o critério continua subjetivo. Sim. O que você precisa analisar em relação a qualquer gasto que a empresa tenha é: aquilo é necessário para eu prestar o serviço? Se é necessário para eu prestar, ali, ou seja, ou se está relacionado à prestação do serviço, é insumo. Na área produtiva ou na prestação do serviço. Exatamente, Agora, não. É o caso. É um gasto apenas para entregar o produto, ou é um gasto para vender o produto. É necessário, é importante, só que não está ligado nem à produção, nem à prestação, e aí não dá direito. Sim, afastaria, de fato. É o que se chama, alguns teóricos colocam, é um critério relacional. Então, você nunca vai ter uma lista do que pode ou não tomar crédito como insumo. Você vai ter que sempre analisar cada caso concreto e se aquilo está ligado à área produtiva, seja da produção de um bem ou seja da produção de um serviço. Sem dúvida. E é que eu não sei exatamente como que esse despachante de emparelhamento ele entra aí nessa prestação do serviço, mas se estiver relacionado à prestação do serviço, seria um insumo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que pode, de fato, estar relacionado, me parece que sim, mas depois, em algum momento, se você ficar à vontade para interagir conosco também, com maiores detalhes, em um outro momento, para a gente poder dar uma resposta mais assertiva e contundente em relação a esse caso específico também. A Miriam até colocou uma outra questão aqui, também da transportadora, que toma serviço de escolta, se poderia tomar crédito em relação a esse serviço de escolta. Olha, a escolta, né, penso eu que ela está intimamente ligada com a atividade, com a segurança, para que aquele serviço seja entregue realmente para a pessoa que contratou. Penso que está dentro de um contexto. Eu também concordo. Tem uma pergunta do Luiz, que a gente já respondeu. Sim. Que a energia elétrica se toma o crédito do valor integral, assim o valor consumido. Olha só, que bacana, né? O Luiz talvez hoje vai voltar para casa ou voltar para o escritório amanhã com essa novidade e poder aí gerar um crédito interessante para a empresa. Muito bom. Exato, pode. Só lembra de tirar a contribuição de iluminação pública. E se tiver multas e juros? Vamos utilizar, tome cuidado, hein? Multas e juros não entram. Isso. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Temos perguntas até em inglês, hein? Uau. Edna. É um lançamento de programas extemporâneos do PIS/COFINS diretamente na FD. Essa é boa, hein? Ela está perguntando aqui a Edna, acredito, né? Fazendo uma... Isso que a gente está tratando é oportunidade de créditos. De repente eu verifico que eu não tomava determinado de crédito nos últimos anos, posso aproveitá-lo agora e como fazer? Edna, excelente pergunta, porque assim, existem algumas posições em relação a isso. Sendo bem objetivo, a Receita Federal, por meio de manuais também que tratam sobre a FD contribuições, é muito taxativa ao tocante, onde ela fala que você sim deve retificar todas as declarações. Porém, em esferas administrativas, por exemplo, lá o nosso conselho, que é o CARF, e outras decisões, já se manifestou por diversas vezes que é possível fazer ajuste diretamente sem necessidade de você retificar. Entretanto, como mencionei, a Receita Federal é muito taxativa em relação a isso. Deve-se retificar as declarações, mas isso é caso sendo inviável sob o ponto de vista operacional. Não fiquem chateados comigo, mas estamos reproduzindo o que a Receita pensa. Porém, existe, como disse o CARF, já se manifestou por diversas oportunidades. Eu tenho um número aqui, eu tô com uma colinha. Da CARF, olha lá, que beleza. Eu vou achando aqui, tem o acórdão 9303 006-247, que permite isso. Eu vou, inclusive, colocar esse número do acórdão lá no chat, então, se alguém quiser saber o número exato do acórdão do CARF, é claro, a Receita Federal continua com a opinião dela, tem que retificar tudo, mas tem um precedente favorável aqui que facilita, né, vários de jogar. Até, inclusive, até. São vários. Tanto é que nesse acórdão, ele até trata da falecida Dacom, que hoje já, obviamente, já se foi. Quem já está na área há um tempo teve essa oportunidade de fazer a entrega da famosa Dacom, ou falecida Dacom. Mas, enfim, é algo a ser avaliado, porque gera assim, um retrabalho gigantesco, não é? Ter que retificar todas as declarações. Já coloquei lá. Perfeito. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui da Elaine. A locadora de veículos real, ela pode acreditar-se de COFINS na licitação dos veículos para locação? Tá, então ela está se acreditando na locação dos bens, tá? Esses bens, penso eu, que é para prestação do serviço,
Tá. Licitação, acreditar-se do PIS/COFINS na licitação dos veículos. Licitação dos veículos. Olha, Será que é um gasto para... é uma despesa? Vamos considerar que, se for o próprio veículo em si, que ela está... É que já é uma empresa de locação, Já é uma empresa de locação. Ela não iria alugar o veículo de outra empresa, né? Exato, porque aí para mim seria tipo um aluguel, mas aí não é um aluguel. Vamos considerar então que é um gasto que ela vai ter aqui para fazer a licitação desses veículos. Sim, tipo umas despesas, talvez. Uma despesa para ela. Aí teria que analisar o quê? É um gasto que você tem para prestar o serviço ou é um gasto que você tem para vender o serviço? Se for um gasto para vender o serviço, não entra na categoria de insumo. Porque a única possibilidade que nós podemos aqui, se é que enquadrar, seria na questão do insumo. Fora o contrário, não teria nenhuma outra condição, né? Aí volta-se a questão. Olha como o insumo é sensível, né? A gente não consegue muitas vezes responder de bate-pronto, uma vez que a gente está pressupondo em relação a como tratar esse assunto. Ou seja, saber um pouco mais da origem de qual está sendo tratado esse bem, esse produto, essa despesa. E, aliás, isso é bem interessante esse ponto, né? Para que você quer defender algo como insumo, então você tem que conseguir demonstrar que realmente aquilo é imprescindível ou pelo menos importante para a tua área produtiva. E foi interessante a decisão. Na COSIT, né? Ela menciona quais são os documentos necessários, né? E a própria decisão do STJ, ele até retornou lá ao julgamento para o tribunal analisar cada caso se realmente aqueles itens específicos estavam ligados à produção. Então é importante você ter algum demonstrativo, alguma coisa que mostre a importância daquilo para a tua área produtiva, para que você consiga defender do porquê você considera aquilo o insumo. Sim. E nós tivemos uma outra pergunta aqui também, que foi deixa eu ver aqui o nome, do Marco Aurélio, perguntando sobre a questão do MEI, se gera direito a crédito. Nós já vimos respondido. Sim, pode tomar crédito. Notícia boa. Notícia boa. Eu vou, inclusive, colocar também o link para este artigo no chat. Do Lucas também, depois, é interessante. Falamos das energias. Estamos aqui já interagindo, enviando para vocês os links, para que vocês possam ler o artigo de forma muito clara, muito interessante. Vamos ver aqui, a Cleidineuza tem uma pergunta também. Cleidineuza, ok. Tenho dúvidas quanto ao recebimento de bonificação. Não está sozinha. Acho que é uma das grandes dúvidas, todos têm. Produtos que entram com uma natureza tributada, está condicionado a comprar, mas no PVA há advertência ou rejeição. Posso usar crédito de PIS/COFINS na entrada desses produtos e pagar os tributos na venda? Pois é, então, existe essas possibilidades de você, de fato, tributar a bonificação em alguns casos específicos, mas existe uma solução COSIT também, que já foi passada, não me lembro qual é o número, mas realmente, talvez depois se o Fábio conseguir compartilhar, acho que a gente faz isso bastante em exposições, mas ele nada fala do crédito. Então, realmente, hoje a gente brinca, né? Acho que bonificar algo, ganhar algo de alguém, e às vezes não acaba sendo muito positivo sob o ponto de vista tributário, porque quem vende ou quem faz a circulação dessa bonificação não tributa, mas quem recebe acaba gerando uma receita para ela, logo ela tem que tributar esse PIS e COFINS. Mas nada é falado em relação à questão do crédito, ou seja, ao receber isso na sua entrada, está afastado essa possibilidade da tomada do crédito, lamentavelmente, na minha avaliação. Mas como a gente comentou no início, a não conectividade do PIS e COFINS, ela não é nada lógica, ou seja, não é todo débito que tem um crédito. A proposta, a questão das bonificações, doações recebidas, é uma das grandes polêmicas. Basicamente, a posição da Receita Federal se divide em 2 pontos. Se você receber uma doação, simplesmente recebi o produto, eu teria que tributar a entrada dele e ainda não teria direito a crédito. Porque você não comprou aquele bem, né? Não está entre as hipóteses do artigo 3º. E tem aquela situação em que você compra 10 produtos e ganha mais um. Sim. E aí a sugestão é o quê? Reduzir o valor de todos para que o valor total daquilo que você está recebendo coincida com o total da nota, com o total pago. Ou seja, o valor que você pagou, você vai tomar de crédito. Você vai dar entrada em todos os produtos pelo valor que você comprou, reduzindo o custo. Sim. Tem decisão da Receita Federal que trata desse assunto. Aí já foi comentado sobre a possibilidade, a Cleidineuza, aliás, do PVA dar alguma advertência, mas se for uma situação dessa, talvez seja só uma forma de você escriturar. Então, se você simplesmente ganhou o produto, não teria crédito,
e teria ainda a incidência de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Teria que pagar débito disso ainda, né? Que é o que o Kleber colocou, que às vezes é bom não receber. Agora, se for junto com uma compra, você sim teria direito ao crédito, mas de que forma? Diminuindo o valor de tudo aquilo que você comprou para condizer com mais a bonificação. Pois é, o Marcos até fala, Marcos, sobre a questão do ato declaratório, de fato, é o 15/2007. Fique à vontade para ler também, que ele é bem taxativo. Uma pergunta aqui da Edna. A empresa pode tomar créditos de compra e pagamento do valor de combustível da frota de veículos Excelente pergunta. utilizado no departamento de vendas e compras por ser inerente e essencial? Muito bem. Existem algumas soluções de consulta, inclusive, que ele fala a respeito disso, mas ele é muito específico. Já chegou a ver aquele cartão, onde você tem a despesa que você faz, compra esses combustíveis pelo cartão, onde esses combustíveis vão estar literalmente ligados com a sua parte produtiva ou de serviço, né? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Ela coloca combustível da frota de veículos. De veículos. Então deve ser uma transportadora, provavelmente. Creio que não, não está detalhado, mas ela usa no departamento. Ela usa no departamento de vendas e compras, então não é uma transportadora. Não é transportadora, deve ser uma empresa que faz a distribuição dos produtos que ela fabrica. Tem frota própria. Entendi. Perfeito. Eu acho que é dentro daquilo que a gente comentou, né? Porque a possibilidade aqui seria você enquadrar como insumo. Sim. O que nós estamos discutindo aqui, acho que a sua opinião é igual à minha. Em relação ao insumo, seria aquilo que está restrito à área produtiva. Então, o combustível, por exemplo, do veículo de venda, por mais necessário, importante, essencial que seja, não está ligado à área produtiva. Sim. Então, não seria um insumo, não poderia tomar um crédito. Certamente seria essa a posição da Receita Federal também. Mas, para não darmos só notícias ruins, eu também vou colocar aqui no chat uma decisão recente, um acórdão do CARF, no qual ele permite combustível de frota própria sem limitar a área produtiva. Mas é uma discussão no âmbito do CARF. Então, eu entendo que o STJ não permitiu esse crédito, porque ele não está, por mais que ele seja importante, ele não está ligado à área produtiva. Mas tem um precedente aqui favorável, caso a empresa queira, e tem um risco, né? Caso ela queira arriscar, já mandei aqui o precedente para vocês também. Excelente. Navegar com essas possibilidades fazem com que você tenha eventualmente isso. Acho que entrar com mandado de segurança pode ser que seja uma saída interessante, porque com isso você não sofre nenhum tipo de penalidade. Realmente é uma ação mais aderente a esses assuntos polêmicos que não são tão bem discutidos e não tem tantas decisões favoráveis. Bruna está nos perguntando se pode tomar crédito de fretes. Fretes ligados à parte dos produtos de venda. Há uma polêmica muito grande, né? Acho que tem até outro artigo e outro cara aqui que escreveu sobre a trilogia dos créditos, até inclusive este. Porque não é porque é fácil, mas assim, ligado à venda, a lei é muito específica quando ela fala que tem que estar ligado a uma operação de venda para a tomada do crédito. Perfeito. Só que existem outras despesas ligadas também à compra, né, Fábio? E isso faz com que gere uma certa desconfiança do contribuinte em agir. Há soluções de consulta, né, que tratam sobre isso e afastam, não é? Mas existem alguns precedentes, né, Fábio, que pode dar alguma possibilidade em relação a isso. Porque basicamente, o que nós temos? Principais tipos, 3 tipos de fretes. Frete na compra, frete na venda, frete na transferência. O frete na compra compõe o custo do bem e você toma crédito junto com o bem, desde que o bem dê direito a crédito. Eu tenho esse detalhe. Você pode tomar crédito do frete na compra, mas desde que o bem dê direito a crédito, pelo menos esse é o entendimento do fisco. Frete na venda tem previsão específica, que é o inciso 9 do artigo 3º. Sim. E tem o frete polêmico, que é o frete das transferências, que a posição do fisco sempre foi contrária. Sim. O Kleber citou um artigo recente que eu escrevi, uma trilogia sobre crédito, sobre frete. Eu até vou colocar aqui no chat já, está aqui colocado. Então, esse primeiro artigo da trilogia, ele trata do frete da compra. O frete da transferência, que é um frete bem polêmico, que a posição do fisco sempre foi negativo, nós temos uma decisão favorável também ao frete da transferência, uma decisão do CARF. Vou colocar aqui também no chat, então vocês vejam, né? Vocês vão ficar com bastante trabalho depois também. A gente está aqui falando. Consultar, né? Mas nós estamos aproveitando, vou colocando aqui no chat algumas decisões. Então, decisão favorável ao frete na transferência.
Então, depois vocês buscam tudo isso. É um assunto muito polêmico, né, Fábio? Porque ainda se discute se nas transferências se também tem o débito de PIS e COFINS, não é? Uma vez que a gente está tratando aqui sobre crédito. Então, há um assunto bem tempestuoso em relação à questão do frete, da transferência especificamente. Eu vou escrever mais para frente o restante, né? Só escrevi o primeiro artigo ainda, faltam 2. Aliás, aproveito e convido vocês a se cadastrarem no boletim da Busca Legal. Mensalmente a gente manda um boletim com vários artigos que a gente tem publicado. Você vai escrever quando para nós? Porra, já foi uma indagação pesada. Então, enquanto ele pensa aí... Farei um artigo bem legal. O próximo já? O próximo? Ótimo, então ele se comprometeu. Perfeito. E se inscrevam lá, vocês colocam o seu e-mail, é gratuito, vocês recebem lá vários artigos. Tem, o Kleber citou já o artigo do Lucas sobre energia elétrica, essa trilogia. Tem o do Fábio também, relacionado ao MEI, que já foi compartilhado, também, que é muito importante. Hoje o MEI é uma realidade, né? Subiram até, inclusive, o limite agora, recentemente, para que você consiga ser MEI. É claro que limita-se a algumas atividades, enfim. Mas, sim, é uma realidade. Muito pergunta aqui do Thiago. Existem algumas empresas que atualmente se encontram e apresentam uma provisão sobre crédito duvidoso. Entende que é uma tendência de mercado? Sim, com certeza. Eu acho que assim, é importante você avaliar essas possibilidades. Duvidoso, eu penso que são aqueles que são discutidos, onde, por exemplo, vou dar aqui... Quase que todos são duvidosos. Quase todos. Tem um que Brincadeira, não são todos, mas quase todos têm alguma polêmica, né? Polêmica. Polêmica. Vamos dar aqui uma polêmica. Por exemplo, um crédito duvidoso. Falei 2 pontas, né? Falar sobre o débito e o crédito. Temos aí, recentemente não, já tem um tempo já, as receitas financeiras, que veio expedido por meio de um decreto e que muitos tributaristas entendem que não seria por esse meio, seria por meio de lei complementar. Como vocês bem conhecem, tem lá do PIS 0,65 e do COFINS 4%. Existem umas discussões em relação a isso. Então, eu conheço empresas que entraram com ação para poder avaliar. A contraponto, também existe discussões em relação ao crédito, porque no passado, né, Fábio, logo quando saiu a lei da incidência não cumulativa do PIS e COFINS, existia lá um artigo específico que tratava sobre a tomada de créditos para receitas financeiras. Ele foi eliminado, não tem mais. Então também é uma discussão, porque muitos falam, bom, se eu tenho um débito, por que eu não posso ter um crédito em relação a essa possibilidade? Então, vejam, existe aí um ponto que deve ser visto também, de situações onde não são favoráveis, mas é importante você colocar isso dentro de pautas e discutir entre a sua empresa e buscar alternativas. Eu acho que esse é um exemplo muito clássico em relação à pergunta do nosso colega. Tá, eu vou colocar o link de mais um artigo aqui sobre discussões sobre receitas financeiras. Pois é, não é sensível isso? Realmente é um assunto que já está há um tempo já rodando e que vale a apreciação dos colegas, não é? A Paula fez uma pergunta que a gente comentou já aqui. Que me veio na cabeça aqui, muito interessante, mas pode... Deixa eu colocar da Paula. Boa noite. No caso de energia, tem que descontar o valor da CIP? Tem que descontar a CIP. Contribuição de iluminação pública. É isso Sim, mesmo, é que ele comentou. Exatamente. Quer fazer um comentário, Cleber? Subvenções. Olha só vocês, subvenções. A gente estava falando a respeito de risco, né, meu caro? Então veja o seguinte, nós tínhamos as subvenções de custeio e subvenções de investimento, que geravam uma certa dificuldade ali e o contribuinte entender. O que seriam subvenções? Seriam regimes especiais que alguns estados, de forma irregular ou regular, que isso já foi tratado também por uma lei bem recente, que é a Lei Complementar 160 de 2017, que trata sobre essa questão, aonde foi visto que afastou essa nomenclatura, dizendo o seguinte, olha, hoje é visto como subvenção de investimentos. Então, vejam vocês, existe um detalhe onde nossas leis que tratam do PIS e COFINS é muito específica, aonde ela trata em relação, depois a gente até pode compartilhar o artigo, que isso não faz base de PIS e COFINS. E no passado, quando era uma subvenção de custeio, sim, era passivo de receita de PIS e COFINS, incidência não cumulativa. Muito maluco isso, porque nós estamos falando de um regime especial, a qual me refiro, de ICMS. Então, o fisco entendia que essa receita, que esse benefício, vamos colocar assim, era passivo de PIS e COFINS e foi afastado em razão dessa Lei Complementar 160 de 2017, que foi muito categórica em falar que qual é o tipo de subvenção de investimento. Então, eu acho que isso foi algo muito interessante e quem
inclusive até mesmo nessa própria lei que eu citei, ela fala que quem estava com o processo em andamento tem direito a avaliar o que aconteceu no passado. Olha, tem mais uma pergunta da Edna, Edna bem participativa. Obrigado, Edna. É muito importante quando as pessoas participam, perguntam, aproveitem mesmo. A gente sempre, nosso objetivo com esses webinários é levar conhecimento pro dia a dia de vocês, não apenas um conhecimento teórico. A Edna colocou aqui: compra e venda de mercadorias com direito a zero, isenção e suspensão, contrata frete para transportar essas mercadorias. Acho que foi a questão que eu tratei, né? Que é a posição do fisco, que se a mercadoria tiver alíquota zero, suspensão, ou seja, se ela não der crédito, você não poderá tomar crédito disso também, do frete. Algumas pessoas falam, não, mas uma coisa é a mercadoria, outra coisa é o frete. Realmente, você poderia discutir isso, mas a posição do fisco é que não daria. Eu coloquei lá o artigo para vocês já poderem dar uma olhada em relação a esse ponto. Excelente. Marco Aurélio, com relação ao frete sobre operações de exportação, como devo proceder em relação ao crédito PIS/COFINS? Se for uma operação de venda, vai ter direito ao crédito, né? O crédito que você pagar aqui no mercado interno, entra lá, frete, operação de venda. Exatamente, mercado interno, muito bem observado. A Miriam, emplacamento de veículo, o que a gente tinha achado. Emplacamento, emparelhamento. Emparelhamento, talvez era um termo muito utilizado na sua empresa, né? Que aqui a gente acaba não tendo essa nomenclatura. O certo é emplacamento, não emparelhamento. Emplacamento, né? Uma despesa ali ligada com a sua operação. Acho que com o bem. Porque se for ligado com o bem, você teria que verificar apenas se ele aumentou ou não a vida útil do bem. Não vai ter aumentado a vida útil do bem, mas você poderia tomar um crédito como insumo considerando ligado que o caminhão seja utilizado na prestação do serviço. Né? E é, obviamente, algo importantíssimo. Não tem como sair de uma forma diferente sem esse emplacamento, né? Então, eu penso que sim também, como insumo. Uma pergunta bacana aqui também. Aliás, todas, né? Com certeza, só alto nível. Parabéns pelas perguntas, gente. Flávia, qual é a opinião dos senhores sobre o direito à compensação do PIS e COFINS por inadimplência definitiva? Imagino que deve ser uma situação em que a pessoa pagou o PIS e COFINS numa venda, regime de competência, chegou lá do pagamento, a pessoa não pagou. E aí, eu posso fazer o quê? Qual a sua opinião, Flávia? Bem, vamos lá. É bem sensível esse caso. Fato é, quando você emite um documento fiscal, logo você está gerando receita subentendidamente de que você vai receber em algum momento. O fisco acaba não tendo essa possibilidade de avaliar, muito embora por meio de declarações acessórias até poderia. Mas o fato é que não tem na lei algo que fala que você vai deixar de pagar tributo em razão de que você não recebeu um valor de uma prestação de serviço. O que acontece muitas vezes, e aí vale a atenção, classificar talvez como uma venda cancelada. Aí sim você tem essa possibilidade. Não é, né? Que não é uma venda cancelada. Então é importante dizer isso, porque você não receber é uma coisa, você não cancelou a venda. Muito embora eu vejo colegas vou enquadrar uma possibilidade aqui de venda cancelada, mas a venda cancelada tem uma característica específica para que isso aconteça, mas você entregou o produto. Seria no mínimo um planejamento agressivo. Agressivo, não é? Você entregou o produto... Para não chamar de simulação, né? Simulação, para você realmente rever. Então, e aí eu até peguei, aproveitando aqui, que vão perguntando, eu vou olhando minhas colas aqui também. Claro. Tem uma decisão inclusive do Supremo sobre isso, em que o Supremo vai na mesma linha de que vendas a prazo inadimplidas, você não tem o que fazer. Infelizmente, vendeu, pagou, né? Perdeu. É péssimo, né? Mas é o nosso sistema tributário. Então, não é apenas uma posição da Receita Federal. O Supremo também já analisou essa situação. E eu vou colocar aqui também no chat para vocês essa decisão. Perfeito, muito bem. Muito dinâmico aí, hein, gente? Recebendo material rico já online. Muito importante. Wellington. Kleber, Fábio, parabéns. Muito obrigado, Wellington. Ainda não há no Supremo, ainda não há STF, ainda aguardando o julgamento do recurso extraordinário 841979, repercussão geral, que questiona a existência de uma flagrante das leis como 10.637 e 10.833. Vocês concordam que existe aqui uma possibilidade de extensão dos créditos, inclusive para uma atividade comercial? Então ele está tratando aqui que até o Kleber comentou, né, da corrente constitucionalista, que seria a possibilidade de você estender esses créditos, e que está lá, né? Está lá aguardando o Supremo votar sobre isso. Há uma possibilidade do Supremo colocar realmente, uma vez que você tributa todas as receitas, para você ter uma não cumulatividade de verdade, todas as despesas deveriam dar crédito. Não haveria por que você discriminar o comércio. Eu acho justo, coerente, que fosse possível também o comércio ter esses créditos, os créditos serem mais amplos, mas sim, eu pessoalmente, eu acho que
poderia, sim, se estender os créditos. Mas eu acho difícil, eu não creio. Se fosse fazer uma aposta, olhando assim todas as decisões que nós temos tido dos tribunais inferiores, eu não creio que o Supremo vai dar uma decisão tão extensa. Mas aqui é só também uma suposição. Sim, pode ser que seja ao contrário. Realmente são bons argumentos, porque a corrente constitucionalista, sob o ponto de vista legal, me parece mais razoável, né? Acho que ele segue uma corrente também ligada à questão do cálculo do IRPJ, por exemplo, que é muito ligado ao que você gasta com o seu processo. Eu penso que seria o caminho. Mas, infelizmente, não é o que a gente acha. Muito embora existem alguns interesses também que acabam fugindo um pouco do tema, onde isso acaba sendo inviável. Até porque nesse ano que se passou foram tantas decisões, né, Fábio, que eu acho que o Supremo Tribunal, pelo que a gente vem acompanhando, não deve decidir muita coisa até o final deste ano. Penso que a última decisão que deve ser vista deve ser, obviamente, a exclusão na base de cálculo do PIS e COFINS referente ao ICMS, que é um assunto que deve sim ser feito, deve modelar os efeitos o quanto antes, porque está gerando muita polêmica, muita confusão, e eu penso que isso é um assunto em pauta que deve ser visto. Que também não existe uma data específica para que isso possa acontecer. Então, são tantas dificuldades que a gente vem enfrentando. O fisco, cada dia, em razão dessa possibilidade em que eu menciono, se for de fato, só para vocês entenderem, quem não está na mesma página, essa decisão a respeito, hoje estamos na página no seguinte momento, se é o destacado, se é o recolhido em relação ao ICMS. Se for o destacado, a Receita Federal vai perder o que ela se colocou dentro de uma posição diferente do que muitos colegas destacam também na decisão inicial do mérito, mas o que nós vamos ter aqui é um grande problema, né, Fábio? Eu até acho que, inclusive, penso eu, que as alíquotas de PIS e COFINS nada pode ser vista da mesma forma, ou seja, pode ser que seja aumentada essas alíquotas para administrar ali esse rombo que possa acontecer com a Receita. Uma pergunta aqui do Nailton. Legal. Sobre o aluguel de uma empilhadeira. Salvo engano, creio que houve um posicionamento da Receita que se manifestou ser classificado na TIP no capítulo de veículos e por isso não foi possível tomar crédito sobre esse aluguel. Você lembra sobre algum? Eu não me lembro agora. Se você quiser compartilhar essa solução, fique à vontade, Nailton, para que a gente possa discutir sobre ela. Porque a empilhadeira, na verdade, não é veículo. Pela TIP, ela não se enquadra como veículo, porque, de fato, eu não teria a possibilidade de tomar crédito sobre veículos, porque o inciso 4, que trata de aluguéis, ele fala de aluguéis de máquinas, de prédios, máquinas e equipamentos. Não fala de veículo. Então, realmente, um veículo não dá direito a crédito. Mas empilhadeira não é veículo. Não é veículo. Talvez a gente tenha que avaliar se está envolvido numa questão de máquinas, né? Mas eu penso que talvez seria também não. Não, é uma máquina. Ela se enquadra no capítulo de máquinas. Uma máquina. Eu acho, não me lembro, não me recordo agora, se puder até compartilhar conosco, né, Nilton? Porque, de fato, se fosse um veículo, não daria direito a crédito. Mas se porventura a Receita enquadrou como veículo, entendo que ela enquadrou errado e que isso daria crédito sim. Aí contrata as destaques para fazer reclassificamento fiscal das NCMs. Podemos fazer sim. Do Marco Aurélio. Com relação ao entendimento do STF, os EPIs atendem aos colaboradores da área produtiva, geram créditos? Sim, né? A decisão do STJ, inclusive um dos itens que estavam sendo questionados eram EPIs. Então, tranquilo ali pela decisão do STJ, dá direito a crédito sim. A Receita Federal sempre foi contrária. Com certeza. Mas ela vai ter que mudar a opinião dela agora, a posição dela, porque o próprio STJ disse. O STJ disse que aquela instrução da Receita, especialmente a 404, que aquilo lá seria ilegal, que estaria contrariando a lei. Então, a Receita Federal terá que mudar a posição dela e os EPIs entram na área produtiva. Poxa vida, foi um super ganho, né? Tem empresas que gastam fábulas de valores em relação a isso, porque é a segurança mesmo dos profissionais. Isso está intrinsecamente ligado com o processo, Fábio. Vamos lá ver, tem várias perguntas aqui, bastante, nosso tempo tá é bombando, curto. Nós estamos quase chegando ao fim do evento, não? E passou rapidamente, muitas perguntas. Vamos ver o que dá para a gente responder. Tem uma aqui do Mauro, frete de venda de produtos com alíquota zero pode tomar crédito. Nós comentamos, né, que o frete na compra de alíquota zero não dá direito a crédito, mas o frete na venda de produto com alíquota zero dá direito a crédito sim. Então, a restrição ali era na compra. Na venda você não teria essa restrição. O que nós temos de restrição, uma posição da Receita Federal até questionável, é que o frete na venda de produtos da incidência monofásica não dariam direito a crédito.
Então, nós teríamos uma restrição na venda dos monofásicos se tomar o crédito frete. Mas o fato do produto estar com alíquota zero, um benefício fiscal, você poderia tomar crédito sim, não há restrição. Aqui uma pergunta da Maiara. Boa noite. Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Não é obrigatório destacar o valor total do mês, conforme informado não é FD fiscal. Não entendi exatamente o que a Maiara colocou, mas enfim, a questão da exclusão do ICMS, creio que é essa a dúvida, Sim. é a dúvida dela. Você tem que informar na FD Contribuições o valor que você terá lá a excluir, e há aquela polêmica, né, que ainda nós não temos uma solução, se seria o ICMS destacado ou o ICMS recolhido. Pois é. E conforme o caminho que você adotar de excluir o destacado ou excluir o recolhido, você vai ter campos diferentes para informar na FD Contribuições. Com certeza, é algo muito sensível, porque essa tomada de decisão, ela tem uma amplitude pouco sensível em relação a como lidar, porque assim, dificilmente em decisões que a gente vem acompanhando, ou melhor, até em ações que estão sendo feitas, onde você consegue deferimento, você foi tão específico ao dizer, quero que seja destacado, seja excluído o que foi destacado, ou tem que ser o destacado na nota fiscal. Poucos tiveram, talvez, honestamente não conheço ninguém, talvez daqui para frente, desde o início. Não, conheço agora. Depois da decisão, já conheço algumas pessoas que entraram nesse mérito. A recomendação seria agora, essa, depois. Porque depois afasta aquela solução COSIT, a 13, que, de fato, ela começa a falar sobre essas condições. Então, porque você vê numa situação que você não sabe se você faz o que é determinado pela Receita, que obviamente é o que vai te fiscalizar, ou sobre teses jurídicas com bons precedentes da matéria que falam que é o destacado. Então, como você vai lidar é basicamente assim. Se você seguir uma corrente a qual você vai se ligar à parte do destacado, são recomendados ajustes diretamente na própria UEM, que trata a respeito lá do FD Contribuições. Agora, quando é ligado à parte da nossa COSIT 13, existem outros regulamentos que você deve seguir dentro da própria FD Contribuições. Então, é uma decisão um pouco estratégica, perigosa, a qual você vai seguir, porque não está tão assim claro e tranquilo navegar nesse modelo. O que nós temos de claro é a posição da Receita Federal, que seria o ICMS recolhido ou devido. Isso está, obviamente, muito claro. Eu acho que realmente a decisão do Supremo Tribunal Federal ela foi infeliz, ela dá margem às duas interpretações. Nós podemos ter as nossas convicções, eu posso, não, é o destacado, porque tem que ser isso, mas dizer que a decisão do Supremo foi clara nesse sentido, eu pelo menos não vejo essa clareza. Tenho vários colegas que veem essa clareza, dizem, não, está muito clara a decisão do STF, é o ICMS destacado. Eu acho justo que fosse, mas eu não consigo ver essa clareza, e o que nós temos é a decisão da Receita Federal que diz que seria apenas o ICMS recolhido, e é claro, você pode questionar. A questão é que o Kleber colocou aí, estratégia de cada empresa. Se você não tem uma decisão específica que diga que é o ICMS destacado, você tem que saber que há um risco fiscal caso você venha a excluir o ICMS destacado. É muito importante. Eu acho que quem ainda não entrou com alguma ação, seja atento e seja muito específico em mencionar que você quer que seja excluído ou destacado do documento fiscal, porque aí você já afasta a decisão vista dentro da Receita Federal, que é a 13. Tem um comentário aqui do Daniel, se esse vídeo vai ficar disponível. Sim, todos os vídeos que nós transmitimos ao vivo, eles ficam disponíveis depois, mas é sempre importante, caso, não para esse, né, que vocês já se inscreveram, mas para algum outro que você tenha interesse, mas tenha dúvida se vai conseguir assistir ou não, faça a inscrição, você vai receber o link. Caso você não consiga assistir naquele momento, você vai receber depois o link para você assistir em outra oportunidade. Então, quem se inscreveu para esse, de repente não vai conseguir ficar até o final, poderá assistir depois, vocês vão receber o link. E isso vale para todos os webinários que a gente realiza aqui pela BSCP e Busca Legal. Bem lembrado, muito bem. Fico feliz que você está querendo até reassistir novamente o evento, porque faz com que a gente fique muito entusiasmado em seguir com esse projeto. Uma pergunta, tem muitas perguntas, vamos ver o que a gente consegue responder aqui. Nosso tempo já foi, mas acho que dá para a gente responder mais umas 3 perguntas. Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, tem uma aqui da Miriam. Empresa com venda de medicamentos e produtos manipulados. Quais são os serviços tomados que não posso aproveitar crédito? Difícil, né, Miriam? Mas, porque na verdade o que acontece? Primeiro, na parte de venda de medicamentos,
na parte comercial, você vai poder tomar crédito de bens para revenda, que é o inciso 1, vai poder tomar crédito de energia elétrica, que é o inciso 3, se tiver aluguel de alguma coisa, inciso 4, um leasing, inciso 5, uma devolução de mercadoria, se bem que a devolução, se for medicamento, o medicamento não tributou na venda, então você não vai poder tomar crédito na devolução. Agora, em relação a serviços... Frete, né? Falamos do frete? O frete na venda. O frete também. O frete na venda, se for de medicamento que é monofásico, aí tem a restrição por parte da Receita Federal. Também. O frete na compra teria também restrição. Resumindo, troca de tipo segmento. Tô brincando. Claro. Então, mas, e no serviço, né, você comentou aqui de manipulados, qualquer serviço que você tenha relacionado ali à parte da manipulação, ao desenvolvimento dessa atividade, você poderia enquadrar no inciso 2, que é insumo. Sim. Mas só nessa parte de serviços. Se você for enquadrar algo como insumo relacionado à sua atividade comercial, né? O fisco entende que não pode, e há um risco aí, porque a decisão do STJ, a meu ver, ela só tratou da área produtiva. Sim, de mercadoria ou serviço, né? A Miriam também tinha feito uma outra pergunta sobre compra de produtos com alíquota zero, você pode tomar crédito, acho que é algo que a gente comentou. Mas se você comprar produtos com alíquota zero, você não tem direito ao crédito. Alíquota zero, suspensão, não incidência, salvo alguns créditos presumidos que estão mais ligados à agroindústria. E aqui ela perguntou também qual é o tempo para aproveitar esses créditos. Isso é importante para tudo que nós estamos falando aqui. Estamos identificando várias oportunidades. Se você identificar um crédito que você não aproveitou, 5 anos, né? 5 anos profissionais para que você possa utilizá-lo. Mauro, uniforme da produção dá direito a crédito? Dá direito a crédito, né, Cléber? Sim. Receita Federal dizia que não, mas a Receita Federal estava errado, o STJ já disse que a Receita estava errada. Foi afastada dessas instruções normativas, né, que quando a gente entra no detalhe, ele quis legislar também sobre o conceito do insumo, que realmente isso foi afastado, e muitos seguiam, né, Fábio, essas instruções normativas para fazer cálculo, e, enfim, é um risco muito grande. A Edna que pergunta aqui sobre a questão do insumo na atividade comercial, ela citou aqui o parecer normativo. Na verdade, a Receita Federal trouxe a solução de consulta que eu coloquei aqui no chat, no qual a Receita Federal deixa bem claro que não teria crédito na atividade comercial. É injusto? Eu acho. Acho que você também acha, né? Totalmente. Porque às vezes as pessoas ficam bravas conosco, né? Não somos nós. É a Receita Federal que está dizendo. Até o Marte, por exemplo, o Marte que você faz com que o seu negócio, às vezes, queiram prosperar, e eu acredito que é fundamental para que você avance. Entretanto, né, também é algo que foi afastado, né? Não temos essa possibilidade. Uma pergunta aqui da Gardênia. Como funciona uma proporção de créditos tributados, não tributados no mercado interno e exportação? Importante pergunta da Gardênia aqui também, porque o que acontece? A própria FD, o DACOM também já tinha isso, essa questão de você segregar os seus créditos entre tributado no mercado interno, não tributado no mercado interno e exportação. E isso é necessário porque aqueles créditos que estão ligados à operação não tributada no mercado interno ou crédito ligado à exportação, você pode pedir ressarcimento dele ou compensar ele com outros tributos administrados pela Receita Federal. Já o crédito que está amarrado a operações tributadas no mercado interno, você não pode compensar com outros nem pedir de volta. Você só vai poder usar com o próprio PIS e COFINS. Então, é por isso que a gente tem essa segregação na obrigação acessória para que você possa, esses créditos ligados à exportação ou não tributação no mercado interno, você possa pedir de volta e tem que fazer aí, então, essa segregação. E para fazer isso, você tem que, na verdade, verificar cada tipo de crédito, com que tipo de receita que ele está ligado, e se porventura você tiver um crédito comum a mais de um tipo de receita, você teria que fazer um rateio com base nessa receita. Então, teria que ver, eu tive um gasto com energia elétrica que contribuiu tanto para exportar a mercadoria, quanto também contribuiu para a mercadoria que é vendida no mercado interno. Vou ter que olhar a receita de cada uma delas e fazer o rateio dessa energia elétrica. Sem dúvida, é muito importante. Então, a parte sistêmica, até para colaborar com a ideia, porque falando aqui, relativamente até que é simples sob o ponto de vista técnico, mas a questão operacional talvez seja um grande desafio. Então, é importante vocês conseguirem ter essa rastreabilidade das ações para que você possa realmente tomar uma ação bem assertiva e não correr risco de tomar crédito a mais ou a menos. Aqui uma pergunta da Vanessa. Com relação a bebidas frias, elas são alíquota zero ou não? Excelente pergunta. O assunto que envolve a tributação de bebidas frias é uma grande novidade na legislação. Sim. E aí?
Bom, eu até aproveito aqui, não, parece que eu estou fazendo propaganda, né, Fábio? Não Mas, foi assim, combinado. não foi combinado, mas temos um artigo também escrito aqui, novamente pelo nosso amigo Lucas Moreira. Não é pelo Lucas, não. Não foi o Lucas? Não. Não foi o Lucas, foi o Fábio, então. Na dúvida de PIS e COFINS é o Fábio. Mas existe até, inclusive, uma novidade que pouco é falado, porque existe uma situação, a qual, inclusive, até, não sei se vocês estão cientes, mas é uma possibilidade de tomada de crédito, inclusive, para o regime cumulativo. Vejam vocês, temos lá o artigo 14 e o 30. Aliás, o Lucas escreveu Não sim um foi? artigo sobre possibilidade desse crédito. Exatamente, porque assim, de fato, isso aí, bebidas frias tem essa possibilidade, né? Ligada a alíquotas zero, mas temos aqui também a possibilidade, que eu acredito que seja algo bem benéfico, que seria ligado à questão do crédito vinculado às bebidas frias. É claro que bebidas frias, existe uma categoria, algumas bebidas, eles relacionam, inclusive, dentro do artigo 14 e 31 da lei que você mencionou, que é a 1397 de 2015. Aliás, né, ela perguntou aqui a questão da bebida fria, se é alíquota zero ou não, porque de fato nós tivemos essa grande mudança. Bebidas frias antes era a incidência monofásica, depois criaram um sistema que é mais um sistema bifásico. Sim. Porque a indústria paga e o atacado também paga. Então, a indústria pode tomar crédito dos insumos, o atacado, quando compra essa bebida da indústria, também pode tomar um crédito diferenciado. O varejista, ele tem alíquota zero. É alíquota zero, inclusive CST 06, que é diferente dos monofásicos. Porque os monofásicos, o varejista tem CST 04. No caso das bebidas frias, o CST é 06, de alíquota zero mesmo. E tem muitas particularidades na tributação de bebidas frias. Escrevi um artigo também, por isso que eu estava me confundindo. Sim. Eu escrevi um artigo tratando de bebidas frias, porque quando a gente fala de bebidas frias, esquece tudo que você sabe de PIS e COFINS, porque ele é cheio de regras específicas. Eu acabei de compartilhar também o link para esse artigo sobre bebidas frias que eu escrevi lá tá lá publicado no site da Busca Legal. A propósito, né, vocês têm visto, aproveitando aqui esse webinar que é desenvolvido tanto pela BSCP quanto pela Busca Legal, BSCP sempre cedendo os professores, e a Busca Legal, nós temos vários textos, então, desses assuntos que podem ser dúvidas do dia a dia de vocês, tem textos, aí eu convido vocês, então, a sempre dar uma navegada lá no site, de repente a sua dúvida está lá já. Vamos responder uma última pergunta, porque o nosso tempo já passou, né? Nosso webinar era até às 19 horas, já são 19h08, mas acho que dá para responder uma pergunta aqui do Nelson. Puxa, falamos logo no início, mas vamos lá. Mão de obra da folha produtiva, posso acreditar? Se for uma pessoa jurídica, sim. Pessoa física está afastada. Então, nós conversamos no início sobre a lei da terceirização, onde existe a possibilidade de você terceirizar essa área e assumindo que essas pessoas que vão trabalhar é uma pessoa jurídica. Então, sim, é possível, desde que seja uma pessoa jurídica ratificando. O funcionário ali CLT, pagamento à pessoa física, não dá direito a crédito. A restrição está no próprio artigo 3º da Lei 10.637 e da Lei 10.833. E aí a alternativa, então, para que esse gasto dê direito a crédito é você terceirizar, que foi o primeiro tópico que o Cleber colocou aqui. Se porventura o Nelson não conseguiu acompanhar, vai receber o link depois novamente, vai poder ler isso. Olha, tem mais um monte de dúvidas, mas infelizmente nosso tempo não vai dar. Mas o que você acha de a gente fazer um outro webinar? Poxa, eu super aceito. Eu acho que é um tema muito rico, com muitos assuntos do PIS e COFINS, né? Muitos que começam a fazer o cálculo, principalmente da incidência não cumulativa, por mais que a gente comentou que são algumas possibilidades de tomada de crédito. E olha que, assim, você observando todos os incisos do artigo 3º, a princípio você fala, puxa, vou navegar com segurança. Mas nem sempre, porque há muitos produtos, há muita particularidade. Eu até convido os colegas aí a também utilizarem como uma das ferramentas, muito embora acredito que vocês usam várias outras ferramentas tributárias, mas ainda assim de forma gratuita, nós temos as tabelas, né, Fábio, dentro do próprio SPED, que faz menções, muitas das vezes, da NCM ou descrição do produto, a como lidar com ele, ou seja, se ele é suspenso, se ele é isento, como que ele deve ser tributado. E tem algo melhor que essas tabelas e mais prático, e que você pode usar também de forma gratuita. Sim. Tem um produto da Busca Legal, o T1, que você pode consultar ali a partir da descrição do produto, ou da NCM, ou do Código de Barras, qual é a tributação, e vocês conseguem acesso a isso, inclusive, de forma gratuita. Você
consegue fazer 10 consultas por mês. Então, se porventura você consultou a tabela, ficou com alguma dúvida, mas estou na dúvida se esse produto é tributado ou não, pode utilizar essa ferramenta que está também no site da Busca Legal. E se eu tiver 10 milhões de produtos, Fábio, aí tenho que contratar Sistax. Daí vai dar um trabalho você ficar consultando um a um, mas é um dos trabalhos que eu realizo aqui também na Sistax. Perfeito. Kleber, muito obrigado pela presença de você. Eu acho que espero que a gente tenha contribuído. Eu gostei muito aqui, acho que deu para discutir vários temas que são importantes. O pessoal participou bastante, muitas perguntas. Vamos repetir então? Vamos repetir, com certeza. Vamos fazer novamente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai guardando a dúvida, a gente vai marcar um webinar novamente para vocês poderem tirar essa dúvida. Novamente, sugiro acompanhar o site da Busca Legal, tem vários artigos lá. Acompanhe também a página da Busca Legal, a página da BSSP no Facebook, a página da TV Classe Contábil no Facebook. Sempre que tem novidade, sempre que a gente vai ter algum webinar, a gente divulga lá. E para as pessoas acompanhar as novidades do Kleber? Bom, eu estou também no LinkedIn, acredito que alguns já devam me conhecer também, sou muito ativo nessa rede. Fiquem à vontade. Deixa eu achar seu LinkedIn aqui que eu já vou colocar. Deixa eu ver só se a foto está boa. Tô brincando, eu acho que está toda padrão. Muito bem. Também, como bem colocou o Fábio, sou professor da BSSP, tenho uma empresa de contabilidade, atuo fortemente na área tributária e fico à disposição aí também para poder esclarecer algum outro tipo de dúvida que vier a acontecer. O Fábio está compartilhando o meu... Sim, eu vou colocar tanto o LinkedIn do Kleber quanto também o meu LinkedIn. Sim. E a gente pode manter esse contato que nós iniciamos aqui nessa conversa. E a gente sempre divulga lá, né? Sempre quando for ter alguma novidade, tem alguma novidade na área tributária, quando a gente vai dar algum treinamento, escreve algum livro, alguma coisa que a gente faz, a gente tem colocado lá nas nossas redes sociais e esperamos manter esse contato que nós iniciamos aqui com vocês. Com certeza. E meu muito obrigado e espero tê-los presentes em outros eventos realizados pela Busca Legal e pela BSSP. Muito obrigado também, Kleber. Agradeço. Vamos realmente marcar uma outra data para que a gente possa aí esclarecer ainda mais dúvidas dos colegas e trazer mais alguns temas relevantes. Quem sabe tenhamos mais algum tipo de polêmica que o PIS e COFINS, esses últimos tempos, é o que mais está trazendo para nós. Polêmica que não falta. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Até a próxima.